Amados, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje vamos trazer um tema fascinante que encontramos no Evangelho de João. Vamos falar sobre 7 afirmações de Jesus, conhecidas como os 7 Eu Sou. O apóstolo João, guiado pelo Espírito Santo, escolheu cuidadosamente 7 afirmações para nos revelar aspectos cruciais da identidade, natureza e propósito de Jesus. Vamos entender por que João selecionou especificamente essas 7 afirmações. Vamos entender por que elas são tão significativas para nós como seguidores de Cristo. E você vai ver também, ao longo deste vídeo, não apenas o que Jesus disse, mas também porque João optou por incluir essas declarações em seu Evangelho. Convido você a abrir seu coração e sua mente para receber os ensinamentos transformadores que estão por vir. Vamos juntos descobrir a verdadeira essência de quem é Jesus e o que ele veio fazer por nós. Vamos destacar as 7 afirmações de Jesus, conhecidas como os 7 Eu Sou. No Evangelho de João, são encontradas nos seguintes versículos. 1. Eu sou o pão da vida. 2. Eu sou a luz do mundo. 3. Eu sou a porta. 4. Eu sou o bom pastor. 5. Eu sou a ressurreição e a vida. 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa maravilhosa afirmação de Jesus é encontrada em João 14:6. 7. Eu sou a videira verdadeira. Agora vamos tratar de cada uma dessas afirmações de Jesus. 1. Eu sou o pão da vida. João 6:35. Quando Jesus disse Eu sou o pão da vida, em João 6,35, ele estava usando uma metáfora poderosa para transmitir uma verdade espiritual profunda. Para entender plenamente esta declaração, é crucial examinar o contexto em que foi dita e também a linguagem que Jesus escolheu. O contexto imediato dessa afirmação de Jesus são os milagres da multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus alimentou uma grande multidão em 2 benefícios diferentes. Na primeira, Jesus alimenta uma multidão de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. João 6, de 1 a 15. Na segunda multiplicação, que ocorre imediatamente antes de Jesus fazer a afirmação Eu sou o pão da vida, ele alimenta uma multidão novamente, dessa vez de 4.000 homens, além de mulheres e crianças com 7 pães e alguns peixes. João 6, de 16 a 21. Quando Jesus se identifica como o pão da vida, ele está dizendo que ele é essencial para a nossa vida espiritual, da mesma forma que o pão é essencial para a nossa vida física. Assim como o pão sustenta e nutre o nosso corpo, Jesus sustenta e nutre a nossa alma. Ele é uma fonte de vida espiritual e a única fonte pela qual podemos encontrar verdadeira satisfação e plenitude. Além disso, Jesus enfatiza que aqueles que vêm a Ele nunca terão fome, e os que creem nele nunca terão sede. João 6,35. Isso significa que, ao nos voltarmos para Jesus e confiarmos nele como nosso Senhor e Salvador, encontramos completa satisfação e contentamento espiritual. Ele satisfaz os anseios mais profundos do nosso coração e nos dá vida em abundância. Portanto, quando Jesus se proclama como o pão da vida, ele está convidando cada um de nós a nos voltarmos para ele como nossa fonte de vida, nutrição espiritual e satisfação verdadeira. Ele é o alimento que verdadeiramente nos sustenta e nos dá a vida eterna. 2. Eu sou a luz do mundo. Essa declaração é encontrada em João 8,12, onde Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa afirmação de Jesus revela a sua natureza como a fonte de iluminação espiritual para a humanidade. Assim como a luz física dissipa as trevas e nos permite enxergar com clareza, Jesus veio para dissipar as trevas espirituais e nos guiar pelo caminho da verdade e da vida. O contexto imediato dessa declaração é extremamente significativo. Jesus faz essa afirmação durante a festa dos tabernáculos, uma das festas judaicas mais importantes.
Durante essa festa, grandes candelabros de ouro eram acesos no templo de Jerusalém, simbolizando a presença de Deus guiando Israel através do deserto durante o Êxodo. Nesse contexto, Jesus se apresenta como a verdadeira luz que ilumina a humanidade e nos guia para fora das trevas do pecado e da ignorância espiritual. Além disso, ao declarar-se como a luz do mundo, Jesus está desafiando a visão religiosa da época, que afirmava ser a lei e as tradições dos líderes religiosos a verdadeira fonte de luz espiritual. Ele está proclamando que ele mesmo é a única fonte de verdadeira iluminação espiritual, e aqueles que o seguem não permanecerão nas trevas espirituais, mas terão a luz da vida. Portanto, quando Jesus diz, "Eu sou a luz do mundo", ele está convidando cada um de nós a seguir seus ensinamentos e encontrar nele a verdadeira sabedoria, entendimento e direção para nossas vidas. Ele nos guia para fora das trevas espirituais e nos conduz para uma vida de comunhão com Deus e de luz espiritual. 3. Eu sou a porta. A afirmação de Jesus como a porta é encontrada em João 10:7, onde ele diz, "Eu sou a porta das ovelhas". Essa outra metáfora poderosa de Jesus nos oferece uma imagem clara do papel de Jesus como o nosso único acesso para a salvação e comunhão com Deus. Para entender plenamente essa afirmação, é importante considerar o contexto em que Jesus a proferiu. Ele está ensinando sobre o relacionamento entre o pastor e as ovelhas, utilizando uma linguagem familiar para seus ouvintes, que entendiam bem a dinâmica dos pastores de rebanhos de ovelhas naquela época. Ao se identificar como a porta das ovelhas, Jesus está enfatizando que ele é o único caminho para a salvação e para uma vida de comunhão com Deus. Ou seja, Jesus está falando que para ser salvo tem que passar por ele. Assim como uma porta oferece acesso a um lugar seguro e protegido, Jesus é o único meio pelo qual podemos entrar na presença de Deus e desfrutar de uma relação íntima com Ele. Além disso, a imagem da porta implica exclusividade. Não há outra entrada para o rebanho além de Jesus. Ele é a única porta pela qual devemos passar para alcançar a salvação e a vida eterna. Isso ressalta a centralidade de Cristo no plano de Deus para a redenção da humanidade. Portanto, quando Jesus diz, "Eu sou a porta das ovelhas", Ele está convidando cada um de nós a entrar por Ele, a confiar nele como nosso Salvador e Senhor, e a encontrar segurança, proteção e vida abundante em comunhão com Deus. Ele é o único acesso para a verdadeira salvação e para uma vida de plenitude espiritual. 4. Eu sou o bom pastor. Essa afirmação de Jesus é encontrada em João 10:11, onde ele diz, "Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas." Essa metáfora do pastor e das ovelhas oferece uma imagem fiel do cuidado, proteção e amor de Jesus por aqueles que o seguem. Para compreender plenamente essa afirmação, é essencial considerar o contexto quando Jesus fez esta afirmação. Ele está contrastando a si mesmo com os líderes religiosos da época, que eram frequentemente chamados de pastores, mas que falhavam em cuidar verdadeiramente do rebanho de Deus. Jesus se apresenta como o verdadeiro pastor, aquele que ama suas ovelhas a ponto de dar a sua própria vida por elas. Ao se identificar como o bom pastor, Jesus está revelando várias características do seu cuidado pelas suas ovelhas. Ele conhece cada uma delas individualmente, cuida delas com amor e sacrifício e está disposto a protegê-las contra os perigos do inimigo. Sua preocupação com o bem-estar espiritual e físico de seus seguidores é completa e constante. Jesus enfatiza que ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Essa declaração aponta para o sacrifício supremo de Jesus na cruz, onde ele deu a sua vida como um resgate a todos os pecadores, para que pudessem ser perdoados e reconciliados com Deus. Isso demonstra o amor incomparável de Jesus por cada pessoa e sua disposição de fazer o que for necessário para salvá-las.
Portanto, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, ele está convidando cada um de nós a confiar nele como nosso guia protetor e provedor. Ele está disposto a sacrificar tudo por nós. Ele nos convida a segui-lo de perto, confiando em seu cuidado constante e desfrutando da plenitude de vida que ele oferece. Amados, aqui nesse momento precisamos fazer uma pausa, pois neste quarto, eu sou, onde Jesus afirma, eu sou o bom pastor, há uma conexão interessante com o Antigo Testamento. Eu gosto de encontrar essas conexões porque mostra como a Bíblia é única, de Gênesis a Apocalipse, pois podemos conectar de forma significativa entre a afirmação de Jesus como o bom pastor de João 10 com o Salmo 23. Aqui você pode dizer, mas Flávio, Jesus não cita diretamente o Salmo 23 em João 10. Isso é verdade, ele não cita mesmo, mas eu digo que existem paralelos e imagens semelhantes que podem ser identificados entre esses dois textos. O Salmo 23, escrito pelo rei Davi, é uma das passagens mais conhecidas e amadas da Bíblia, descrevendo Deus como o pastor de Israel que cuida amorosamente de suas ovelhas. Davi expressa sua confiança em Deus como seu pastor, reconhecendo sua provisão, proteção, orientação e consolo. Da mesma forma, em João 10, Jesus se apresenta como o cumprimento da figura do bom pastor descrita no Salmo 23. Ele não apenas se identifica como o pastor, mas como o bom pastor, destacando sua perfeição, amor e cuidados supremos por suas ovelhas. Jesus fala sobre a relação íntima entre ele e suas ovelhas, enfatizando sua disposição de sacrificar sua vida por elas. Isso confirma a confiança expressa por Davi no Salmo 23, de que mesmo em meio ao vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, pois Deus estaria com ele. Portanto, embora não haja uma citação direta por Jesus ao Salmo 23 em João 10, a imagem do bom pastor apresentada por Jesus bate profundamente com as verdades e a confiança expressas por Davi nesse salmo. Ambos os textos nos convidam a confiar no cuidado amoroso e na liderança de Deus, que nos guia com bondade e fidelidade em todas as circunstâncias da vida. 5. Eu sou a ressurreição e a vida. Essa declaração de Jesus é encontrada em João 11:25, onde ele diz a Marta, irmã de Lázaro, que havia morrido: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa afirmação de Jesus é um dos pontos principais do ministério de Jesus registrado no Evangelho de João. Ele a proferiu pouco antes de realizar um dos seus milagres mais extraordinários, a ressurreição de Lázaro, que havia estado morto por 4 dias. Ao se identificar como a ressurreição e a vida, Jesus está proclamando sua autoridade sobre a morte e sua capacidade de conceder vida eterna àqueles que creem nele. Ele é a fonte e o doador da vida, tanto nesta vida quanto na vida por vir. Essa afirmação também revela a promessa da ressurreição para aqueles que estão em Cristo. Jesus está assegurando que aqueles que creem nele não apenas terão vida eterna no futuro, mas também experimentarão uma nova qualidade de vida aqui e agora, em comunhão com ele. Portanto, quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele está convidando cada um de nós a colocar nossa fé nele como o Senhor da vida e da morte. Ele é aquele que venceu a morte e nos oferece a esperança da vida eterna. Ele nos convida a confiar nele para a salvação e para uma vida plena, tanto neste mundo quanto no mundo vindouro. 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa maravilhosa afirmação de Jesus é encontrada em João 14:6, onde ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas palavras de Jesus foram ditas durante a última ceia, pouco antes de sua prisão e crucificação. Ele está respondendo a uma pergunta de apóstolo Tomé sobre para onde ele está indo e como eles podem segui-lo.
Essas palavras são profundas e carregadas de significado. Vamos dissecar cada parte. 1. Eu sou o caminho. Jesus está afirmando que Ele é o único caminho para Deus. Ele não está simplesmente mostrando um caminho. Ele é o caminho em si. Isso enfatiza a exclusividade de Cristo como o meio pelo qual podemos nos aproximar de Deus. 2. Eu sou a verdade. Jesus não apenas fala a verdade, mas Ele é a própria verdade encarnada. Ele é a personificação da verdade absoluta de Deus. Todas as suas palavras e ações são fundamentadas na verdade divina. 3. Eu sou a vida. Jesus é a fonte e o sustentador da vida espiritual. Ele oferece vida eterna àqueles que creem nele. Sua ressurreição é a garantia dessa vida além da morte. Essa declaração de Jesus na última ceia é uma afirmação central de sua identidade e missão. Ele está revelando aos discípulos que Ele é o único meio pelo qual podemos chegar a Deus, conhecer a verdade e experimentar a vida abundante em comunhão com o Pai. Portanto, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está convidando cada um de nós a colocar nossa fé nele como o único Salvador e Senhor. Ele nos convida a seguir seu exemplo, a abraçar sua verdade e a encontrar em sua presença a plenitude da vida espiritual. Ele é o único meio pelo qual podemos alcançar a salvação e a vida eterna. 7. Eu sou a videira verdadeira. Essa afirmação de Jesus é encontrada em João 15:1, onde ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Essa metáfora da videira é uma das mais ricas e significativas encontradas nos ensinamentos de Jesus. Ao se identificar como a videira verdadeira, Jesus está usando uma imagem que era familiar para seus discípulos naquela época. A videira era um símbolo comum no Antigo Testamento, frequentemente usado para representar Israel como o povo escolhido de Deus. Salmo 80, 8-11, Isaías 5, 1-7. No entanto, aqui Jesus está redefinindo o significado dessa imagem em relação a si mesmo. Ele é a videira verdadeira, a fonte genuína de vida espiritual e frutificação para seus discípulos. Ele é a conexão vital que os mantém unidos a Deus e capacitados a dar frutos espirituais, assim como os ramos obtêm sua vida e nutrição da videira. Os discípulos obtêm sua vida espiritual e capacidade de produzir frutos de sua união com Cristo. Ao se identificar como a videira verdadeira, Jesus está destacando a importância da permanência nele. Ele diz em João 15:4, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, ele tem que permanecer na videira. Assim também vocês, se não permanecerem em mim, serão como o ramo que é lançado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, Ele está convidando seus discípulos a permanecerem nele, a se manterem unidos a Ele, em comunhão íntima e constante. Ele é a fonte de vida espiritual, nutrição e frutificação para todos aqueles que o seguem. Isso nos lembra da importância de uma relação viva e vital com Cristo para a nossa vida espiritual e nossa capacidade de dar frutos para o reino de Deus. Amados, e assim chegamos ao fim deste vídeo, desse estudo aplicado pelas afirmações de Jesus, os 7 eu sou encontrados no Evangelho de João. Espero que este vídeo tenha sido edificante e esclarecedor para você, assim como foi para mim. Que as verdades que exploramos aqui possam entrar em nossos corações e nos inspirar e entender de forma mais profunda a natureza divina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos permanecer nele como ramos na videira verdadeira e dar frutos que glorificam o seu nome. E para terminar, vamos destacar aquele que eu considero o principal versículo desse estudo. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6.
Obrigado por assistir e já que você ficou até aqui, considere se inscrever no canal e compartilhar esta mensagem com os seus. Até a próxima vez, que a paz de Deus esteja com você. E que Deus nos abençoe sempre.